Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o teólogo Paulo Sérgio Carrara. Nós estamos conversando sobre o tema religião e contemporaneidade. Você falava que o niilismo abre um espaço para a religião, uma vez que não há mais razões firmes nem para negar a religião, portanto é possível afirmá-la, né? Nem para afirmar nem para negar. Mas enfim, qual é a religião propriamente que retorna? Você falava na perspectiva do filósofo italiano Gianni Vattimo. Exatamente. Eu acho que a religião que retorna é a religião mais espiritual. Hoje nós vemos que as pessoas, elas não estão buscando dogmas, elas não estão buscando ensinamentos morais, elas estão buscando uma experiência de Deus. Isso é uma coisa que nós observamos nos vários movimentos religiosos que existem dentro do cristianismo e também fora dele. Então, o religioso voltou nessa forma de espiritualidade, ou seja, as pessoas querem uma experiência de Deus, elas querem uma proximidade com Deus. Então, esse modo de religião é o que volta, é o que reaparece. Até porque, claro, uma religião muito dogmática, uma religião que, por assim dizer, se esquece da subjetividade do sujeito pós-moderno, ela não é atraente, ela não atrai. Ou seja, as pessoas querem uma religião que seja uma resposta para as demandas profundas que elas têm. É por isso que Vattimo afirma que o cristianismo, ele se afirma como uma proposta interessante, consistente para os nossos tempos, mas na sua vertente mais de caritas, de amor e de caridade, porque, de fato, o próprio Jesus, ele não fala de Deus de maneira metafísica. Ele não fala de Deus a partir da categoria do ser. Ele fala de Deus de maneira simbólica, de maneira narrativa, mostrando como a graça de Deus acontece no mundo. Ele fala em parábolas, ele dá exemplos que ele tira do seu contexto. Então, Jesus apresenta a religião como sendo algo que o ser humano deve experimentar, deve viver. Quer dizer, o encontro com Deus, né, que ele propõe, é um encontro que transforma a vida da pessoa, provocando uma conversão e provocando atitudes novas, né, na vida daquela pessoa que se converte. Então, eu acho que essa religião mais prático-existencial, esse cristianismo mais prático-existencial, segundo Vattimo, é o que tem mais chances de atrair e de convencer, não aquele que chega com uma verdade totalizante, pronta, que é imposta de cima para baixo. Embora para algumas pessoas, alguns grupos, né, essa questão do dogma ainda tenha muito valor e algumas pessoas estão até se apegando muito a essa perspectiva. E isso é bastante curioso como elemento também da pós-modernidade. Acho que o Papa Francisco tem falado muito disso, do fundamentalismo, porque há fundamentalismos em todas as religiões e também no cristianismo e no catolicismo. Sim. Quer dizer, o fundamentalismo é exatamente esse apego. Eu acho que não é um apego à verdade, é um apego a um conceito da verdade. Porque o conceito da verdade é que, na verdade, provoca essas rivalidades. E, evidentemente, enquanto cristãos, nós não abrimos mão daquelas verdades que dão sentido para a nossa fé. Agora, o mais importante, é claro, é que nós tenhamos a vivência daquilo que é o mais característico do cristianismo, que é o amor, que é a fraternidade, é isso que Cristo pregou. Viver isso é muito mais importante do que simplesmente compreender a verdade. Sim. Então, eu penso que hoje, essa passagem do nocional para a apropriação pessoal da essência do cristianismo, ela é muito importante. Que lugar tem a mística nessa experiência? A mística, ela tem um lugar todo especial, porque a mística, ela postula exatamente o encontro da pessoa com essa realidade última. E esse encontro da pessoa com a realidade última é um encontro que
porque é pré-conceitual. O encontro da pessoa com Deus, ele não se baseia num conceito, ele é pré-conceitual. Ele não é ilógico, ele é translógico, quer dizer, está para além da lógica. Os místicos, os cristãos, mas também os não cristãos, mas os místicos cristãos, eles testemunham esse encontro com a realidade última, o encontro que transforma a vida deles. E depois, quando eles narram essa experiência, eles o farão através da poesia, através da narrativa, através do símbolo, porque eles sentirão muita dificuldade para poder definir Deus. A Adélia Prado, ela tem uma definição de poesia que serve como um paralelo para entendermos a mística. Ela diz que o poeta capta a aguice da água. Nós olhamos para a água, vemos a água, estudamos a água. Agora, o poeta, ele vai na aguice da água. Eu diria que o místico vai na deíce de Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele constata que Deus é muito maior do que qualquer conceito, do que qualquer palavra. Mesmo porque a palavra Deus não é ainda Deus, né? E o Papa Francisco tem um conceito no seu documento Evangelii Gaudium, que é muito interessante. Ele diz que a realidade é superior ao conceito. E isso se aplica muito aqui. A realidade de Deus é maior do que o conceito. A realidade de Jesus Cristo é maior do que o conceito. Isso é muito importante para hoje, porque a mística, ela diz dessa experiência de Deus. Então você não crê porque a fé é imposta, porque ela vem de cima para baixo, mas porque você faz o seu encontro pessoal com Deus a partir de Jesus Cristo, se você é cristão. Certa vez aqui no Religare, Carlos Mendonça esteve falando sobre a perspectiva do caos, como que do caos, o texto bíblico fala como que do caos pode surgir a ordem, não é? Sim, sim. E agora você falando como que dessa situação, como nós começamos a conversa, falando de um tempo difícil, caracterizado pelo niilismo, pela falta de fundamento, como que neste cenário pode emergir toda uma experiência, claro, né, que constrói uma nova realidade. Sim. Pelo menos uma maneira de compreender, claro, e de viver. Compreender e de viver a realidade. E os místicos, muitos, enfrentaram o nada. Por isso que o tema do niilismo tem a ver com a mística. Se nós lemos São João da Cruz, e se nós lemos outros místicos, inclusive Teresa de Calcutá, todos eles fizeram uma experiência muito profunda dessa ausência de Deus. Ou seja, encontram Deus, mas na ausência de Deus. Atravessam o nada. Atravessam o nada. O nada das coisas criadas, o nada dos conceitos, para encontrar com Deus para além de tudo isso. Então, eles têm uma visão de Deus que é muito bonita, quer dizer, Deus realmente é um mistério, como diz Rahner, inabarcável, indisponível, um mistério que se aproximou de nós, em verdade e amor, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Portanto, o mais importante é a experiência desse Deus e do significado que esse Deus traz para a própria vida. E, obviamente, nós não estamos falando de um Deus mágico, né? Claro, evidentemente não. Quer dizer, a visão mágico-supersticiosa de Deus, muito presente hoje no pentecostalismo, mas também dentro da Igreja Católica. Sim, porque o movimento pentecostal de também atravessa o catolicismo. Exatamente. Já, não? A visão mágico-supersticiosa de Deus, ela faz Deus cair na lógica da serventia, ou seja, Deus é algo que serve para alguma coisa. Isso não tem nada a ver com Deus de Jesus Cristo e com Deus dos místicos. Eu até me permitiria, não saberia dizer se... Parece que não é um tema do pentecostalismo, mas esse pós-cristianismo que está surgindo, não? Sim, exatamente. Depois do neopentecostalismo. Exatamente. Não? Porque a teologia pentecostal é até bastante consistente. Exatamente. Sim, há uma que, teologia... aliás, com o nome pentecostalismo, claro, a gente está a gente põe tudo aí. Quer dizer, há uma teologia pentecostal consistente. Agora, o pentecostalismo é essa experiência mais coletiva e mais mágico-supersticiosa. Então, aqui eu me refiro a essa vertente mais negativa, né?
dessa experiência pentecostal, que pode ser positiva, se não propõe uma experiência mágico-supersticiosa, porque essa experiência está muito centrada nas necessidades, às vezes narcisistas, de quem está buscando Deus. E aí é um grande risco de nos tornarmos profetas da graça barata, porque aí nós atraímos as pessoas apresentando um Deus que é a solução para todos aqueles problemas imediatos. Sim. E, na verdade, a verdadeira experiência religiosa é o contrário disso. Quer dizer, a verdadeira experiência religiosa mística é aquela que nos transforma e que nos potencializa para trabalhar, para transformar o mundo. Falando dentro do cristianismo, para transformar o mundo em reino de Deus. Essa é a autêntica experiência religiosa. É a que nós encontramos nos místicos cristãos e também naqueles de outras tradições religiosas. Gandhi, por exemplo. Me chamou muita atenção quando você logo falou sobre os místicos, citou a Adélia Prado, para falar da experiência a partir dela. Porque penso, não sei se você concorda com isso, que essa experiência mística ela está muito mais distribuída na experiência de vida das pessoas do que se possa imaginar. Não é? Claro, eu acho que quando você lê, por exemplo, uma poesia, você percebe que ali há algo de místico, porque o poeta ele está tentando decifrar o mistério da realidade. Sim. E o mistério da realidade é o próprio mistério de Deus, na verdade. Padre Carrara, um prazer tê-lo recebido aqui. Espero a gente alegria. Poder marcar outras oportunidades. Espero poder voltar. Muito obrigado. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado, doutorado, também o curso de especialização, acessando a nossa página que fica em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.